Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Salve, Sardenberg, boa tarde, Leandro, boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde. Ô Vera, você ouviu agora aí redução do preço do diesel versus as manifestações. E aí, hein? Bom, quem só consegue fazer essa oposição é o presidente Jair Bolsonaro, né? O Sardenberg, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra e não precisam estar em oposição. Você pode, ao mesmo tempo, celebrar... Gostar de comprar uma gasolina mais barata e gostar da democracia, né? Exatamente. Você não precisa colocar as duas coisas em oposição. A insistência do governo em minimizar os atos e em ironizar atos que reuniram centenas de pessoas, milhares de pessoas no Largo São Francisco hoje e reuniram centenas de milhares de pessoas que assinaram a carta iniciada pela USP, que depois se disseminou por vários setores da sociedade. Essa insistência mostra que o governo sentiu, né, que o governo sentiu que é ele o alvo, que é ele que está em oposição ao pedido pela democracia, pelo respeito ao Estado democrático de direito. Isso, a meu ver, além de denotar uma incompreensão profunda, né, do que seja a democracia, do que seja a defesa da democracia plena, também mostra uma certa burrice estratégica, porque você se coloca no lugar do autoritário de pronto. Era só dizer, nossa, eu admiro, eu apoio, eu me congrego com as pessoas que defendem a democracia, meu governo defende a democracia, não tem nada de errado em defender a democracia. Você, assim, mostraria como governante ouvir o clamor de uma parcela da sociedade, mas isso não é o que o presidente tem feito, não é o que ele tem feito desde o início do governo e não é o que tem feito nas últimas semanas, nos últimos meses, em que ele só vem intensificando os seus ataques à justiça, os seus ataques ao sistema de eleições, que na verdade são pilares dessa democracia e foram defendidos nos dois atos, né, no ato em duas partes que aconteceu nessa quarta-feira, 11 de agosto, lá no Largo São Francisco. Ele veste a carapuça, quer dizer, ele assume o papel de o cara que está ameaçando a democracia e, ao mesmo tempo, confessa indiretamente que a Petrobras está sendo politicamente manipulada para, enfim, ele tenta se contrapor a isso, mas, enfim, é claro, uma manipulação política da Petrobras. Exato, eu ouvi você falando isso quando a Gabriela trouxe a informação, concordo com você, porque era algo que ele vinha tentando com as direções anteriores da Petrobras, nunca funcionou, e agora a companhia mudou a sua estratégia e passou a adotar e a anunciar reduções sucessivas aí no preço dos combustíveis. Contribui para isso o fato de que o preço internacional de fato caiu e que, portanto, tem uma justificativa de mercado para você dar. Mas o presidente aí conseguiu, depois de trocar 3 presidentes da Petrobras, que a empresa procedesse de acordo com aquilo que ele imaginava, que ele queria, pelo que ele pressionou publicamente, pressionou os presidentes em privado e agora a empresa segue fazendo anúncios que são positivos para o presidente, né, que resultam naquilo que ele pretendia e que tem resultado em melhora, inclusive na avaliação do governo, segundo os especialistas, uma parte da melhora da avaliação do governo e até do crescimento do presidente em pesquisas de intenção de voto é creditada a essa melhora no preço dos combustíveis, Sardenberg. Bom, Vera, você esteve lá no Largo de São Francisco, né? E o que você traz das suas impressões? Olha, Sardenberg, um clima muito semelhante ao das diretas já, não que eu estivesse lá porque eu era muito pequena, mas eu acompanhei e acompanhava já com interesse, que eu já tinha interesse em política e meus pais eram muito entusiastas do movimento das diretas já.
Então foi algo que a gente tinha em casa, a gente tinha bottom, meus pais davam camiseta, e eu acho que o clima era muito semelhante, porque era um clima de orgulho cívico, de congregação entre as pessoas de diferentes origens, de diferentes backgrounds, de diferentes pautas, de diferentes vertentes do pensamento, inclusive, diferentes visões sobre o papel do Estado, sobre o papel da economia, e que ainda assim, diferentemente do presidente, do ministro Ciro Nogueira, conseguem ver um valor comum a uni-las, que é o da democracia, a defesa da democracia por si, não uma democracia condicionada a isso ou aquilo, ou colocada ali em segundo plano em favor de preferências partidárias e de preferências ideológicas. Ali, a defesa da democracia suplantou essas divergências ideológicas e partidárias que existem, não deixarão de existir. Pode ser que amanhã ou depois pessoas que estavam ali no mesmo palco divirjam fortemente, até com uma certa violência, ou o que quer que seja, mas naquele momento elas conseguiram colocar isso tudo de lado e defender os valores democráticos, uma defesa uníssona da urna eletrônica como um instrumento seguro, transparente e eficaz de aferição do voto popular. E também do judiciário, os momentos do texto, por exemplo, das entidades que louvavam o judiciário foram aplaudidos por todo mundo que estava no Salão Nobre da USP, onde se deu essa primeira parte do ato. E eu havia destacado também aqui, Vera, em comentários, que foi lido no Salão Nobre da USP, da Faculdade de Direito, o manifesto da Fiesp e Febraban. E essa manifestação das duas maiores entidades empresariais do país, ela é uma manifestação também significativa, né? Porque os empresários não poucas vezes estiveram a favor da ditadura, né? Exatamente, Sardenberg. E dessa vez encabeçaram esse manifesto, mas na hora da leitura ficaram numa posição um pouco mais resguardada. O Josué Gomes estava lá no palco, mas não foi um dos que discursaram, ainda que brevemente, antes da leitura pelo ministro José Carlos Dias. Oi? Presidente da Fiesp, desculpe. Sim. Josué Gomes, presidente da Fiesp. Ele não discursou, mas estava lá sentado. Então, a carta nasceu na Fiesp, mas ela ganhou pernas, ganhou ramificações. Na verdade, os discursos tiveram representantes de centrais sindicais, representantes de movimentos ativistas pró-negros, pró-indígenas, teve ali movimento também de sem-teto, teve uma ampla confluência de setores da sociedade. O Armínio Fraga foi um dos que discursou pelo Instituto de Saúde que ele comanda, então também isso, entidades do terceiro setor muito presentes lá, um público formado por políticos, estudantes, por profissionais liberais, por muita gente do mundo do direito, mas os políticos presentes, Sardenberg, presentes como espectadores e não como protagonistas do ato. Eu achei que isso foi um acerto da organização, não dá aos políticos a possibilidade de discursar ou de tentar trazer o ato para si. Eles foram como apoiadores e como espectadores. E também a preocupação nos protocolos dos dois atos de não citar nominalmente o presidente como um adversário do ato. Houve várias críticas ao risco de retrocesso, as críticas ao judiciário, mas nunca nominalmente ao presidente e nem ao governo. Os únicos momentos em que eles foram mencionados foram depois, já no ato nas arcadas, no pátio, né, da Faculdade de Direito, para a leitura da carta da USP, essa que tem mais de 950 mil assinaturas, e aí a representante do 11 de agosto, que é o diretor acadêmico, citou o Bolsonaro, e depois os estudantes puxaram um coro de fora Bolsonaro, mas debaixo do palco. Então não foi algo do protocolo do evento, foi algo espontâneo ali do público, dos estudantes, e o público do lado de fora também muito grande, formado ali pelas centrais sindicais, pelos estudantes, pela OAB, que levou bastante gente para frente das arcadas, e aí sim uma manifestação contra o presidente, mas não dos organizadores do ato.
Você falou dos políticos presentes, a gente até citou aqui nas nossas reportagens que havia vários candidatos, né? Políticos candidatos a cargos aqui nas próximas eleições e que não se manifestaram, e até tiveram cuidado de não se manifestar. Quanto à carta da Fiesp, acabou sendo lida pelo ex-ministro José Carlos Dias, né? Foi ministro da Justiça do Fernando Henrique e é um jurista conhecido, advogado e jurista conhecido aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, né? Momento muito emocionante, todo mundo levantou para ouvir a leitura da carta, ele próprio muito emocionado, e a escolha dele tem um caráter histórico, né, Sardenberg, porque ele foi um dos signatários também da primeira carta aos brasileiros, aquela de 1977, que pedia a volta da democracia, que serviu de semente para a carta da USP, e ele leu o outro manifesto, o Manifesto das Entidades, o que mostra também um diálogo entre os dois movimentos que fizeram diferentes textos, e ele como o elo ali dos dois e o elo de união também com a Carta de 77. E também na leitura da carta estava o Flávio Birrembá, que foi também da Faculdade de Direito Largo São Francisco, foi do Centro Acadêmico e que também participou da articulação da Carta de 1977. Foi ele mais 3 mulheres, né? Professoras da Faculdade de Direito. Exato, Leandro. Esse segundo momento foi guardado às 7 chaves ali pelos organizadores, porque na ausência do ministro Celso de Mello, que era quem eles desejavam que lesse a Carta às Brasileiras e Brasileiros, eles fizeram um certo suspense sobre quem leria. E aí de manhã eu descobri que seria um jogral, mas os nomes só vieram a público na hora mesmo da leitura. Então foram lidos pela Faculdade de Direito da USP e da Faculdade Zumbi dos Palmares, Eunice de Jesus Prudente, professora da Faculdade da USP, Maria Paula Dalari Bucci, professora e vice-diretora da Faculdade de Direito da USP, Anelisa Liberatori Silva Bechara, e o Birrembá, como você bem mencionou. Exatamente. Foi ministro do Tribunal Superior Militar. Quem nomeou ele para o Superior Tribunal Militar foi o Fernando Henrique, né? Foi um civil que ele nomeou lá para o Tribunal Militar, o Flávio Flores da Cunha Birrembá. Estava lá também o Miguel Reale Júnior, que também trabalhou intensamente no impeachment da Dilma, né? Exatamente. Exato, para ver junto com a Janaína Pascoal, que não estava rodando a bandeira dessa vez. Exatamente. Que não estava. Então é isso aí. Vera, muito obrigado pela sua participação. E que mais, hein? Que mais? Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Até mais tarde. Até mais tarde no ponto final. Até.